Olá galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre medição de umidade na indústria. E sempre que eu falo sobre medição de umidade, análise de umidade, eu lembro de algumas pessoas que passaram, que eu tive a felicidade de conhecer e que foram importantíssimas para o meu processo, que ainda continua, de aprendizado sobre medições de umidade, análise de umidade. Então eu queria mandar um forte abraço aqui para a Virgínia Rodrigues, mandar um forte abraço também para o Michael, para o Adário e para o Leandro Costa, que foram pessoas que ainda são importantes na minha vida, no meu crescimento profissional. Tá? Então toca a vinheta aí, vamos falar um pouquinho sobre medição de umidade? Vamos embora! Bom, a aplicação de análise de umidade dentro da indústria é muito abrangente, ela é aplicada de forma muito abrangente. Então vou citar alguns exemplos para vocês terem um pouco de ideia. Por exemplo, a umidade ela pode ser analisada em ambientes para estoque, ou estoque de produto final, ou equipamentos, por exemplo. Ela pode ser utilizada também na eficiência energética, como parâmetro na eficiência energética, para você ter queimas, para você ter processos mais eficientes. Ela também pode ser utilizada em processamento e transporte de gás natural, ou até outros gases também. E ela também é fortemente utilizada na qualidade do processo. Seja ela, por exemplo, em medição de umidade em ar comprimido, ou dentro de fornos mesmo, onde acontece o recozimento do aço, ou qualquer outro tipo de processo similar. E o que são sensores e analisadores de umidade? Esses sensores, esses analisadores são basicamente, eles medem, basicamente a concentração de água, H2O, presentes em gases ou em líquidos. Dependendo da resolução, dependendo da aplicação e dependendo da faixa de umidade que você quer medir ou que você precisa medir no seu processo, ela pode se apresentar. Existem inúmeras unidades, mas ela pode se apresentar basicamente em 3 faixas. A primeira é umidade relativa, que é a mesma que é aplicada em ambiente meteorológico, em percentual. A segunda eu posso destacar é ponto de orvalho e dew point, que normalmente é dado em graus Celsius dew point. É o ponto exato onde a temperatura exata a uma determinada pressão que começam a aparecer as primeiras gotas de orvalho, que o vapor começa a condensar. E tem a ppm, que é parte por milhão, que aí fala de concentração mesmo, ppmv, que é a concentração pelo volume, concentração de água através do volume. Para atender essa abrangente demanda de análise de umidade dentro da indústria, conforme a gente já falou, existem tecnologias diferentes para poder ajudar e aí se adequar, na verdade, a cada necessidade. Baseado em tempo de resposta, baseado em faixa de medição, baseado em vários parâmetros de processo, temperatura, pressão que vá suportar isso. Então eu posso destacar alguns aqui. Nós temos o princípio por impedância, o princípio capacitivo. Temos o princípio por cristal de quartzo. Temos o princípio por laser, que é o diodo sintonizável, que é o TDLA. Eu não posso esquecer também do princípio por espelho resfriado, que é um princípio primário até para a calibração e aferição dessas outras tecnologias. Um sistema de medição de umidade, como qualquer outro sistema analítico, ele passa por 3 etapas básicas. A primeira é o sistema de coleta e condicionamento da amostra. A segunda etapa é a tecnologia de medição, que vai se adequar a essas coisas que eu falei anteriormente. Velocidade de medição, se o processo tem muita variação, se não tem, quais são os parâmetros, qual é a melhor tecnologia, qual a tecnologia mais adequada para medir a umidade naquela aplicação. E a terceira é o sistema de descarte ou retorno da amostra para dentro do processo. Eu estou com um sensor aqui que eu trouxe, um sensor, olha como é que ele é, pequenininho.
Ele é da Mitchell Instruments, do grupo PST. Olha que legal. E eu vou estar falando sobre essas tecnologias, inclusive essa aqui, nos próximos vídeos. Fechado? Continue com a gente. Se você gostou de saber um pouco mais sobre medição de umidade, quer comentar, você que já está participando também, meu muito obrigado pela sua participação. Comenta, dá um like, interage com a gente, ajude a gente a melhorar esse canal. Tá ok? Então a gente se vê nos próximos vídeos falando sobre tecnologias de medição de umidade. Um forte abraço para você e sucesso!